Bom dia, irmãos. Gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor, Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Nós leremos a partir do 14, diz assim a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá aí abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis aí a tua palavra, Senhor, que é perfeita, que é agradável e que é suficiente. Senhor, nós pedimos nessa manhã que o Senhor fale aos nossos corações, Deus, e que nossos corações e mentes sejam um terreno fértil para a tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor possa falar, Deus, nas nossas vidas, apesar de mim, apesar do teu servo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito seguro falar que nós vivemos no tempo presente a era da informação. Sobretudo com o advento da internet. Nós temos o mundo na palma da mão. Você pode acessar a todas as bibliotecas do mundo, praticamente. Você pode pesquisar sobre doenças, diagnósticos, tratamentos. E eu sei que aqui na assistência nós temos médicos. Não poucas vezes as pessoas chegam já nos consultórios com um diagnóstico pronto, só esperando que aquele pessoal da saúde, aquele profissional da área médica, ratifique o que aquela pessoa pesquisou no Google. E esse oráculo chamado Google, ele trabalha quase de graça, fazendo pesquisas, dando informações das mais diversas para aqueles que, entre aspas, pesquisam no Google. E não somente isso, nós temos uma outra entidade chamada YouTube, que faz milagres espantosos, como, por exemplo, ele substitui facilmente anos de estudo numa faculdade de engenharia civil por um tutorial de 30 minutos de como projetar uma casa. Isso parece risível, mas na verdade é muito sério. Porque não obstante nós termos tanta informação, uma ampla gama de informação, talvez nunca antes estejamos com tanta escassez de conhecimento. Essa é uma característica da nossa era. Um sociólogo polonês, que faleceu há pouco tempo, chamado Zygmunt Bauman, ele fala que nós vivemos, de fato,
na era da informação. E não obstante nós vivermos nessa era e termos assim um cabedal de conhecimento, de informações muito grande, o que nós temos, na verdade, são fragmentos de conhecimento. E não sem motivo, esse sociólogo já falecido, ele coloca que nós vivemos em tempo de relações líquidas. E, meus irmãos, isso atinge também nossas relações interpessoais. O exemplo mais claro disso é um fã-clube, onde você tem uma pessoa que é admirada, uma pessoa que é muito querida, você tem outras pessoas que, em tese, conhecem aquela pessoa, mas, na verdade, elas têm muita informação, sabem o número do calçado, sabem a cor preferida, até filigranas de quem foi o primeiro namorado, onde deu o primeiro beijo, mas sequer trocaram uma palavra com essa pessoa. Nós vivemos na era da informação, com muita escassez de conhecimento. E ademais de atingir as relações interpessoais, essa marca da nossa era tem atingido a igreja. Há disponível na internet compilados de doutrina, de teologia, para todos, temos acesso em PDF, livre, gratuito. Temos muita informação teológica, muita informação doutrinária. Mas será que nós temos conhecimento de Deus? E essa é a questão fulcral desse texto. Essa pequena perícope, muito embora o título seja Parábola dos Talentos, não faz jus ao seu conteúdo. Eu acho muito pouco verossímil o Senhor estar tratando do seu reino, porque é isso que trata. Pois será como a perícope que antecede essa, ela fala, capítulo 25, versículo 1 diz então, o reino dos céus será semelhante. É disso que está tratando. O Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos aqui para que pudessem trabalhar na sua ausência física. E é interessante, meus irmãos, que o primeiro versículo que nós lemos diz assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou. A temática desse texto, meus irmãos, é conhecimento, mas conhecimento no sentido de relacionamento. Não um conhecimento superficial, de apenas um compilado de informações soltas. Mas o texto fala de conhecimento com a tônica de relacionamento. Porque confiança, via de regra, é algo que é conquistado. Nós até podemos dar um voto de confiança para alguém, mas via de regra, confiança é algo que se conquista. E se conquista como? Se relacionando, se abrindo, conhecendo. É disso que o texto está tratando. Porque esse título, Parábola dos Talentos, não é a palavra de Deus. Isso aqui é uma edição. O editor da Bíblia colocou esse título. Não é o texto sagrado. Então, assim, eu acredito que ficaria muito mais adequado a parábola dos 3 servos, por exemplo. Mas o texto está falando de relacionamento. E esse Senhor, ele conhecia os seus servos. Ele tinha relacionamento a ponto de confiar-lhes seus bens. Quem aqui em sã consciência vai pegar alguém que ele não conhece e vai dar, toma aqui meu cartão de crédito, toma a senha, aqui tem dinheiro para você investir? Ninguém faz isso, meus irmãos. A gente não faz isso com a nossa casa, não fazemos isso com nossos filhos, não confiamos nossos filhos a qualquer pessoa. Isso implica em relacionamento. E esse Senhor tinha relacionamento com os seus servos. Ele os conhecia de modo íntimo. Isso fica patente no versículo 15, que diz, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Aquele Senhor sabia, de forma cabal,
que aquele primeiro servo ele podia dar conta de 5 talentos. Ele podia trabalhar com aquela quantia. Todavia, o segundo servo não poderia trabalhar com 5, mas poderia trabalhar com 2 talentos. Isso indica para nós que havia conhecimento profundo, havia relacionamento. De outro modo, o primeiro trabalhava com 5, o segundo com 2, o terceiro não podia trabalhar nem com 5, nem com 2, mas com 1 ele podia. E o Senhor lhes confia. Eu gostaria de trabalhar primeiramente com o terceiro servo, porque ele traz para nós uma lição muito importante, meus irmãos. O conhecimento de Deus é fundamental para nós. Esse texto aqui está falando sobre o reino de Deus, sobre como devemos ser diligentes, como devemos trabalhar no reino de Deus. Esse é o foco dessa perícope. E eu preciso falar com vocês que o teu relacionamento com Deus vai impactar de forma profunda de como você vai exercer o teu ministério, como você vai trabalhar no corpo. Qual vai ser o teu desempenho no reino de Deus? Porque esse terceiro servo, meus irmãos, ele tinha um conhecimento equivocado. Ele tinha impressões equivocadas do seu Senhor. E guarde isso. O teu conhecimento de Deus, o teu relacionamento com Deus vai impactar profundamente no teu desempenho, no teu ministério. O papel que você vai desempenhar no corpo de Cristo. E aqui eu imagino aquele servo fazendo uma caricatura do seu Senhor. E eu me lembro do mineiro, né, o presidente falecido, ex-presidente Itamar Franco, quando faziam charges, caricaturas dele, colocava ele com um tupete de uns 30 centímetros, muito interessante. Muito embora ele tivesse um tupete sobressalente, né, que sobressaía, mas ele não tinha um tupete de 30 centímetros, obviamente. O que é isso? É você hipertrofiar uma característica em detrimento de outras. Como alguém, como um crente, que hipertrofia a bondade de Deus, fazendo dele um bonachão, conivente com todo tipo de pecado, a ponto de dar-lhe ordens, eu determino. Ou, por outro lado, hipertrofiar a sua justiça, fazendo dele uma pessoa iracunda, 24 horas por dia, buscando alguém para punir, muito embora a bondade de Deus não anule a sua justiça, e vice-versa. E esse servo tinha uma visão equivocada do seu Senhor, o seu relacionamento, o seu conhecimento do seu Senhor influenciou profundamente no desempenho da tarefa que ele recebeu. Aquele servo pegou traços do seu Senhor e hipertrofiou, fazendo uma caricatura do seu mestre. E, meus irmãos, nós estamos aqui nessa manhã para conhecer a Deus, para aprender mais dele. E graças a Deus porque você veio nessa manhã. Esse terceiro servo fez uma caricatura e trabalhou a partir daquela caricatura. Foi-lhe dado confiança, foi-lhe dado uma tarefa, um dever. E onde aquele terceiro servo viu medo, os outros 2 servos viram confiança. Onde o terceiro servo viu receio, aqueles outros 2 viram a oportunidade de agradar o seu Senhor. De modo que o primeiro saiu imediatamente. O Senhor me confiou, Ele viu em mim possibilidade, vou trabalhar para o meu Senhor. O segundo servo, da mesma forma, segundo a sua capacidade. Um podia cuidar de 5, o outro não podia cuidar de 5, mas podia cuidar de 2. O terceiro servo recebeu a mesma confiança, segundo a sua capacidade. Mas onde o terceiro servo viu receio, medo, os outros 2, eles viram confiança e oportunidade de agradar o Senhor.
Meus irmãos, é importante nós entendermos nessa manhã que ninguém foi chamado para ficar ocioso no reino de Deus. O conhecimento que você tem do seu Senhor, o teu relacionamento com Deus vai impactar profundamente no desempenho do teu ministério. Isso é muito importante mesmo. Porque muitos desprezam esse momento de escola bíblica dominical, de nós aprendermos a palavra, de nós buscarmos conhecimento de Deus, de termos momentos de conhecer ao nosso Deus, de conhecer ao nosso Senhor. Meus irmãos, ninguém absolutamente foi chamado para ficar ocioso no reino de Deus. E esse é o segundo tópico que nós precisamos entender um pouco nesse texto. Aqueles 3 servos receberam uma tarefa, receberam um chamamento, uma delegação. E Jesus estava preparando os seus discípulos aqui para trabalhar em prol do seu reino na sua ausência física. Estava lhes confiando uma tarefa. Precisamos entender, meus irmãos, que nós não podemos ficar ociosos no reino de Deus. O segundo aspecto que nós precisamos ver e retratar nesse texto é que nós fomos arregimentados para glorificar a Deus com os nossos talentos. E aqui, meus irmãos, é importante a gente entender que nós temos talentos. Talvez você esteja há um bom tempo na igreja se achando inútil, se achando incapaz. Mas eu quero te dizer nessa manhã que é Deus que te capacita. Ele não te chamou para ficar ocioso. Talvez você fale, Marcelo, mas eu sou muito velho, já passou minha idade, minha época já foi, eu perdi o bonde. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Salmos 92. A partir do versículo 12 do Salmo 92 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Perceba o versículo 14: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Na velhice darão ainda frutos. Meu irmão, você não está muito velho, o teu tempo não passou, você não perdeu o bonde. Você tem muito a fazer pelo reino de Deus. Ele te chamou, Ele te comissionou para que você trabalhe, para que você dê fruto. Você não está velho demais. É Ele que te fortalece, Ele te capacita. Talvez você possa falar, Marcelo, mas eu sou muito jovem, eu sou muito inexperiente. Eu quero te dizer, jovem, quero te dizer, adolescente. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Timóteo. Capítulo 4. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E esse excludente aqui, ninguém, é a começar de você. Jovem, adolescente, ninguém despreze a tua mocidade, muito menos você. Você foi chamado também. Ademais, lá, 1 João 2, versículo 14, a parte B diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno.
Ninguém despreze a tua mocidade, muito menos você, a começar de você. Você também foi chamado jovem, adolescente, para dar fruto, para trabalhar em prol do reino de Deus. E há um terceiro grupo de pessoas que eu queria falar também ao coração de vocês. Talvez você tenha falado, poxa, mas eu não sou capaz, Marcelo. Eu gostaria muito de trabalhar, mas eu não tenho capacidade. Eu não consigo. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Êxodo. Capítulo 3. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 10, diz: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó tirar os filhos de Israel do Egito? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo. Meu irmão, minha irmã, Deus não está te chamando para tirar Israel do Egito. Ele tem uma tarefa específica para você no corpo. Talvez de ser um professor de escola dominical, trabalhar na recepção, no ministério de intercessão. E por vezes você tem falado, não sou capaz, eu não consigo. E a palavra diz, eu sou contigo. Você pode não ser capaz, mas Deus te diz, eu sou contigo. Passe alguns livros. Ache o livro de Josué. Juízes. Capítulo 6. Livro dos Juízes. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 14, diz: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como fossem um só homem. Talvez você fale, não, Marcelo, não estudei para isso, eu não consigo falar direito, não consigo falar em público, não consigo me relacionar bem com as pessoas, eu sou tímido. E a palavra diz, já que eu sou contigo, você vai conseguir. Meu irmão, no reino de Deus não há espaço para ociosos. E aqui eu vou ser bem reformado. Nós fomos eleitos, mas não fomos eleitos para ficarmos salvos, sentados e sossegados. E eu falo isso com muito temor no coração. Falo com isso com muito amor, porque eu não vim aqui para bater na igreja de Jesus, na noiva do Cordeiro. Longe de mim tal coisa. Mas eu preciso falar isso, meu irmão. Eu preciso falar isso, minha irmã. No reino de Deus não há espaço para ociosos. Ele te chamou, meu irmão, minha irmã, escute bem. Foi Ele que te formou desde o ventre da tua mãe, célula por célula. Assim como esses 3 servos aqui da parábola que nós lemos, Ele sabe da tua capacidade. Esse dia eu estava conversando com o reverendo Jefferson. Uma das piores notas quando eu estava na faculdade foi homilética. Comentei com o pastor aqui. Mas nem por isso eu vou me eximir da tarefa de estar aqui, trabalhando a palavra do Senhor com os irmãos. Deus me chamou eu tenho plena certeza disso, convicção disso. Deus me chamou para o ensino. E eu não posso, meus irmãos, de forma alguma, enterrar o meu talento. Ainda que
Jamais eu chegue a pregar com o pastor Eloy. Jamais chegue a pregar com o pastor Jefferson. Mas Deus sabe. E sabe o que é interessante? Uma das coisas mais bonitas nessa parábola. E aqui, que me perdoe os irmãos hipercalvinistas, mas Deus não tem filhos prediletos. Ele tem o seu unigênito e nós, filhos por adoção. Aquele servo que recebeu 5 talentos, porque tinha capacidade de trabalhar com 5 talentos, ele recebeu a mesma resposta do segundo, que só podia trabalhar com 2 talentos. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. Ora, a capacidade daquele era maior do que o que trabalhou com 2 talentos. Mas o de 2 talentos, ele recebeu a mesma palavra. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. A palavra, meu irmão, não foi servo eficiente e produtivo. Não. Não era esse tipo de mensuração que estava sendo colocado em jogo. O reino de Deus não está sendo colocado aqui como uma questão meramente economicista, mercadológica. O foco não é o talento, pelo contrário. O Senhor fala, você foi fiel no pouco. E 1 talento era o dinheiro equivalente a 20 anos de serviço. Então, na verdade, o que tinha 5 talentos tinha uma fortuna. Mas ele fala, você foi fiel no pouco. Porque o foco ali era o relacionamento de confiança, de empenho no trabalho, de empenho na obra. Não era uma questão simplesmente de lucro mercadológica. Não era algo mercantil. O foco ali era o relacionamento, a confiança, o amor pela obra do seu Senhor. E é por isso que eu acho que esse título não faz jus ao que o texto fala. O foco não é o talento, é o relacionamento entre os servos e o seu Senhor. E eu ratifico nessa manhã, meu irmão, minha irmã, com muito carinho, com muito amor no coração. Você não foi chamado para ficar ocioso no reino de Deus. Se você está ocioso, se você está ociosa, ouça a palavra do Senhor. Deus te chamou para que você trabalhe no seu reino. E Ele te chamou segundo a sua capacidade, meu irmão. Você pode achar, Marcelo, mas eu não consigo. A Bíblia diz, já que eu estou contigo. Eu sou contigo. Não enterremos os nossos talentos. Deus não te chamou para ficar ocioso. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá no Evangelho de João. Capítulo 15. Nós somos reformados, somos calvinistas, somos presbiterianos. E o versículo 16 do capítulo 15 do Evangelho de João diz, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E aqui está claro, uma clareza refulgente à eleição. Não foste vós que escolhestes a mim. Porém, a segunda parte também está refulgente. Eu vos escolhi para que vocês vão e deem fruto. Você não foi eleito para ficar salvo, sentado e sossegado. É isso que a palavra está falando aqui, com uma clareza refulgente. Não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, eu vos elegi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Meu irmão, minha irmã, que fique gravado no teu coração que Deus te arregimentou, Ele te salvou, Ele te escolheu, e Ele te confiou uma tarefa. Você tem um papel no corpo, você tem um papel no reino, não negligencie isso. Talvez você ainda não saiba qual é o teu papel no corpo, mas você precisa buscar, Senhor,
o que o Senhor me comissionou para fazer. Eu quero ouvir da tua boca, meu Deus. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Você não foi chamado, meu irmão, você não foi chamada para ficar ocioso, para ficar ociosa. Todos temos um papel no reino de Deus. E Ele nos confiou segundo a nossa capacidade. Então não diga, eu não consigo. Eu sou jovem demais, eu sou velho demais. Eu sou muito fraco, eu não tenho capacidade. O reino de Deus é semelhante a um Senhor que chamou os seus servos e lhes confiou uma tarefa. Meus irmãos, eu queria que vocês pudessem ouvir do nosso Deus, do nosso Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel. Então não seja negligente, meu irmão, não seja negligente, minha irmã, com a tarefa que Deus te deu. Se você ainda não sabe, busque. Se você já sabe, se empenhe. Se você já sabe, seja diligente na obra do Senhor. Eu queria encerrar essa palavra nessa manhã. O texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz: então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o texto lá de Daniel, capítulo 11, versículo 32, parte B, diz: o povo que conhece o seu Deus se tornar forte e ativo. Que isso seja uma realidade em nossas vidas. Que isso seja uma realidade na vida da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que possamos entender que fomos arregimentados. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu, mas Ele nos escolheu para que nós vamos e demos fruto. Amém? Que Deus nos abençoe essa manhã. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tua palavra foi exposta, Senhor. Nós queremos te pedir novamente, Deus, que ela encontre acolhida, Senhor, em nossas mentes e em nossos corações, para que possamos trabalhar em prol do Teu reino, que tenhamos alegria, Senhor, regozijo, e saber que o Senhor confiou a nós, Senhor, a tão nobre tarefa de propagar a Tua mensagem, de fazer com que o Teu reino seja expandido. Deus, o Senhor confiou em nós, o Senhor nos capacita, e por isso nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de trabalhar em prol do Teu reino. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite, o Senhor nos ajude, nos fortaleça, Deus, e que possamos achar, Deus, a Tua voz ao final, dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Possamos ouvir, Deus, essa mensagem maravilhosa, Senhor, da Tua boca. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.